Hoje, no Prestar Contas, estou aqui com a Sra. Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Cascais, que na verdade é uma parceira do município de Cascais desde 1551. É a mais antiga parceira, tão antiga que ainda não havia algo parecido com o Estado Social, e já a Misericórdia de Cascais, que é uma das mais antigas também do país, já trabalhava em prol dos cascalenses. Também, por outro lado, não havia ainda algo que se parecesse a nível do Serviço Nacional de Saúde, e já a Misericórdia de Cascais prestava esses serviços de saúde, essa prestação de serviços de saúde também aos cascalenses. Por isso, seria uma história que demoraria muito tempo a contar, mas como valor simbólico estamos aqui também no Museu da Santa Casa da Misericórdia, que foi uma aspiração antiga que tínhamos aqui em Cascais e que, felizmente, tivemos a capacidade de concretizar. Mas talvez, melhor do que ninguém, a Sra. Provedora pode nos dar hoje uma perspectiva mais atualizada daquilo que é o trabalho da Santa Casa da Misericórdia em Cascais, em todo o concelho de Cascais, e a importância desse trabalho no que diz respeito às pessoas e nas pessoas, aquelas que se encontram mais fragilizadas, seja por que razão forem, nomeadamente os nossos jovens há mais tempo, que têm aqui de facto um suporte e um apoio muito importante. Obrigada, Sr. Presidente, obrigada por ter tido esta iniciativa de nos convocar para pensarmos um bocadinho atrás. A Misericórdia está cá há muitos anos e temos tentado sempre estar em sintonia com a comunidade, sintonia proativa. Não deixamos que as coisas aconteçam e depois vamos fazer, gostamos de interpretar os sinais. E desde logo a Misericórdia é que eu conheço melhor, depois podemos falar aqui no museu, que foi todo mérito seu ter acontecido, estar aqui, este legado para o futuro, mas desde 1975 que a Misericórdia iniciou o seu percurso novo, depois de ter ficado sem o hospital, na área da infância. A infância era só um estabelecimento que não funcionava, que acudia, tinha crianças, pronto, não vou entrar em pormenores, e depois foi preciso de facto começar a trabalhar na área da infância, de tal maneira que hoje temos em estabelecimentos 1000 crianças, em creche e pré-escolar, neste momento com algumas dificuldades que verá no nosso relatório, mas que saberá interpretar certamente, e depois a seguir começámos a ter crianças. E só para falar na área das crianças, que eu acho que são um pilar, a educação é um pilar, passámos a ter também crianças em idade escolar nas escolas as escolas públicas. São boas iniciativas que tomamos em conjunto com a Câmara, só porque a Câmara quis e aceitou e financia, e que hoje são modelo que está a ser interpretado noutros sítios e ser copiado, o que eu acho que é muito bom. Da mesma maneira que nós fomos a primeira instituição no país que integrou uma criança deficiente numa creche. Não havia. Portanto, são coisas que eu guardo no meu coração porque acho que são exemplos. E depois já é quase obrigatório, não sei o quê, mas nós tomamos a iniciativa, uma criança cega. E depois o irmão, por acaso autista, muito complicado, mas foi um exemplo. Pronto, hoje são essas 1000 crianças que têm 2000 pais. Às vezes já não é 2000, já têm 2 e 3 mil, quer dizer, porque as famílias hoje são muito modernas e pronto. E torna as coisas mais complexas e nós temos que estar mais atentos. E tentamos estar mais atentos aos problemas que nascem e que devem ser diagnosticados logo ali. E se formos a tempo, as coisas são mais simples. Portanto, na área da infância os números são estes. Os números gerais dos nossos trabalhadores da Misericórdia são 600 e poucos, para acudir a estas diferentes respostas. Depois, como disse, dos jovens há mais tempo, por um acaso, se calhar porque estamos atentos e porque estava aqui a trabalhar e porque gosto destes desafios,
começámos o trabalho com os idosos, com os jovens há mais tempo, como lhe chama. Eu gosto do nome, eu acho que isso agora revejo-me nisso. No início achava que eram jovens há mais tempo, pronto. Velhos? Não, agora não, acho que são jovens há mais tempo. E, portanto, começámos a ter os tais centros de convívio. Não existia em lado nenhum. Nem hoje há nenhuma regulamentação sobre os centros de convívio. Há sobre centros de dia, mas não há centros de convívio. Só que o centro de convívio é o primeiro amenizador de alguma solidão ou de alguma perca que as pessoas tiveram do seu tempo de trabalho, muito ocupados, preocupados com a família, muito ocupados para irem nos transportes e depois de repente as pessoas ficaram vazias. Bom, e foi essa ocupação que é tão variada como o Presidente conhece, cantam e dançam e fazem, sei lá o que é, ginástica e tango, agora está na moda o tango, e deliram com fazer o tango. E pintam louças e pintam panos e pronto, tudo o que a imaginação pode fazer. Mas hoje são muitos idosos que estão por nós, são mais de 600 idosos a que tocamos todos os dias. Estes são os mais fáceis. Estas são as situações mais fáceis em termos de pessoas mais velhas. Depois há as pessoas que precisam de um acompanhamento muito especial, porque não tendo a possibilidade ou necessidade ainda de estar no lar, precisam de cuidados. Então tem o centro de dia. Esse sim passou a ser legislado porque evita a utilização de lares. E depois temos o apoio domiciliário, que, como o Presidente sabe, nós temos à volta de 100 pessoas em apoio domiciliário, mas ainda, caso continuasse mais um tempinho, iríamos fazer um apoio domiciliário mais a sério. Porque o apoio domiciliário ainda é muito toca e foge. E tem que ser uma coisa muito mais presente. 3 em 3 horas alguém tem que entrar naquela casa. Aquela solidão, aquele abandono de quem fica em casa sozinho, está na cama, ser cortado. Portanto, penso que ainda poderemos um dia pensar nisto. Acho que devemos pensar. Tem custos de certeza absoluta, porque significa que alguém se tem que deslocar lá. Mas é certo, pensando o que é que nós queríamos para nós. O Presidente queria ficar na sua casa e ser cuidado em casa. Portanto, eu também. Era isso que queria. Portanto, tem que ser avaliado. Depois temos o lar velhinho, que tem à volta de 70 pessoas neste momento. Há cerca de 70 pessoas, mas tem uma lista de espera de 100 pessoas. É loucura. Mas 100 desesperados. Portanto, nunca tinha acontecido esta pressão. Significa, de facto, o envelhecimento da nossa população, bom sinal, significa que tivemos mais saúde, que fomos mais cuidados, que vivemos mais anos, mas neste momento temos aqui um problema social complexo. Não é em Cascais, há de ser no país e, portanto, alguém o terá que revisitar. Isto na área do nosso trabalho. Depois temos um trabalho no Pisão. O Pisão tem 300 homens e mulheres que não podiam viver na sociedade, ainda que o nosso trabalho seja tentar devolvê-los à sociedade. Mas era impossível, porque uma casa com uma pessoa daquelas fica a casa toda estragada, porque são destrutivos, são doentes do foro da psiquiatria, da saúde. A saúde não quis, não soube, e a Segurança Social pegou-lhe e pediu-nos. E, portanto, é um trabalho que hoje em dia não tem mais nenhum... Eu digo estas coisas com muita vontade. A gente diz, ela tem manias, e tenho, porque eu acho que não há mais nenhuma resposta no país para pessoas com aqueles problemas que esteja no ponto em que está. O Sr. Presidente irá lá ainda um dia visitar, neste momento já não conhece este último ano do que nós fizemos acontecer, e a Sra. Ministra certamente virá cá breve e o Presidente certamente vai acompanhar e vai ficar muito... Eu não sei se a palavra contente é a palavra certa, mas vai ficar de certeza honrado por ter participado no que se conseguiu fazer. É um desafio diário, porque aquelas pessoas são muito complexas, são problemas muito complexos,
mas hoje em dia funcionam, são muito bem tratados. Nós estamos a contribuir de uma maneira objetiva para que o hospital esteja liberto da pressão daqueles doentes, o que eu costumo brincar, dizer, bem, eles vão-me pagar, porque uma pessoa daquelas dentro do hospital é o inferno. E, portanto, nós estamos a contribuir para que o hospital seja mais fácil, as urgências não estarem sobrecarregadas. Portanto, acho que temos essa obrigação. Portanto, o nosso trabalho, eu gostava de salientar aqui outro trabalho que o Presidente conhece bem, que é o trabalho comunitário na Galiza. A Galiza era um bairro de barracas, que também conheceu, que foi realojado, só que depois o realojamento imediato, as barracas ficam um bocadinho em altura e é preciso acompanhar. E através, por minha sorte, da Maria, conseguiu dar vida a um projeto de intervenção social, desde os pequeninos, agora tendo miúdos mais velhinhos e até já tendo também um grupo de idosos. Portanto, é um trabalho, mas este só dá frutos muito, muito tarde. Para se ver, é o ciclo todo da educação e depois furar os ciclos de pobreza é muito, muito difícil. Um dia vai acontecer, mas se calhar já cá não estaremos para ter o privilégio de ver que aqueles miúdos passaram a ser, alguns já são formadores e não sei o quê, mas a comunidade já se transformou. Mas, de qualquer maneira, é um trabalho que exige grande presença, grande dedicação, muitas verbas, muita ajuda, que foi o caso da Câmara, e muita disponibilidade de quem lá está, para todos os dias se confrontar com a ausência. Também fomos nós que começámos, através da Galiza, aqueles apoios alimentares organizados. Aquele apoio alimentar daquela merceariazinha, que é alimentada por muitos voluntários e por empresas, deu-nos muita tranquilidade, porque sabemos que aqui em Cascais não pode haver fome. E a verdade é porque, às vezes, por desorganização das próprias famílias havia. E, portanto, isso começou. Depois temos aquele programa alimentar para 1000 pessoas. Brevemente, aliás, vai ser visitado, ou vai ser qualquer coisa, pela Senhora Ministra de Timor. E que eu acho que foi, Presidente, acho que o senhor foi a primeira pessoa que o percebeu bem. Quando visitou e viu produtos de qualidade, com uma logística muito difícil, muito complicada, chegam às famílias. Alguns produtos que até as famílias não sabiam utilizar, mas foi assinado e eram produtos todos bons, produtos que todos nós podíamos consumir nas nossas casas. E, portanto, foi muito importante este programa. E, sei lá o que eu ouvi ralhar, que nos serviços, porque de facto é preciso dizer que tem que ser e é para ser, pronto, mas eu acho que não pode haver fome, Presidente. Nós todos ainda... Eu posso dividir o meu frango. É o principal, eu costumo dizer que todos compreendem que não pode haver pessoas com saúde a passar fome. Portanto, ou seja, a fome é o primeiro combate que se tem que ter se se quer uma população saudável. E por falar em saúde, também a Misericórdia aceitou o desafio de nós cumprirmos um desígnio, que é um desígnio nacional e ainda não está cumprido, que foi garantir a todos os cidadãos de Cascais que têm acesso à medicina familiar, ou tal médico de família. E por isso também inovou, sendo uma instituição tão velhinha quanto a Câmara Municipal de Cascais. A Câmara é um bocadinho mais velhinha, tem 656 anos, a Santa Casa tem 474, mas evoluímos também recuperando o tal histórico, recuperando a tal identidade do Conselho, identidade da Santa Casa, de lançar o Bata Branca, que hoje não há em Cascais nenhum cidadão que não tenha acesso à medicina familiar, e em breve haverá outras notícias. Ainda ontem tivemos numa reunião juntando os vários parceiros e, portanto, seremos o primeiro, ou pelo menos dos primeiros, a garantir
até final deste ano, que todos têm médico de família. Mas também o Bata Branca também foi um desafio que na altura nós montámos e depois identificámos que a instituição que mais preparada estava era a Santa Casa da Misericórdia de Cascais e, portanto, lançámos esse desafio e que foi muito bem aceito. Mas foram também muitos outros desafios que foram sendo resolvidos. Estou-me a lembrar de um que se arrastava há muitos anos, que tinha a ver com a Praça de Touros, que tinha sido um compromisso de um antecessor meu, do José Luís Judas, de resolver a questão da Praça de Touros, que na verdade estava a cair. Ela tinha sido com uma construção à época com o contributo de uma série de cidadãos de Cascais que iam oferecendo materiais. Ela foi sendo construída aos poucos, mas estava já em grande deterioração, estava já até com perigo para as próprias pessoas, e o presidente Judas, de forma a resolver o problema financeiro, que era um problema muito complicado a nível da Santa Casa da Misericórdia de Cascais, comprometeu-se de facto a aprovar para lá um projeto. Depois sucedeu-se o António Capucho, que também tentou resolver a questão, mas na verdade, quando chego à presidência da Câmara, tínhamos a Santa Casa com um problema ainda mais agravado do ponto de vista do seu endividamento e da parte financeira, e foi possível conjugar vontades, primeiro para reduzir substancialmente, reduzimos muito a construção que estava prevista para a Praça de Touros. Lembro que na altura havia prédios de 15, 17 andares, que é o que lá está hoje, tanto que para tanta coisa que ia dar polémica, não deu polémica nenhuma, porque ficou muito bem integrado, e com isso tivemos também, por parte da Santa Casa, não só necessitava, mas era um direito que lhe estava consignado já pela Câmara, mas tivemos toda a abertura para também perceber que não podia ser aquela volumetria toda a ser construída. Foi construída, com isso permitiu, de facto, a Santa Casa solver todas as suas responsabilidades, e portanto é com um orgulho enorme que tenho de dizer que conseguimos ajudar a que a Santa Casa hoje não pague juros. Portanto, que era uma forma de sangrar o dinheiro público, que era dinheiro público que depois ia parar aos bancos, e portanto não ia para a função social, para a função de educação, não ia para a função de apoio aos cascalenses, e portanto tudo isso terminou, gerou-nos uma outra oportunidade, que foi, de facto, podermos também resolver um problema antigo, que não está completamente resolvido, já está parte e a outra parte está em andamento, que era o bairro Maria, o bairro Irene e o bairro Marchal Carmona. E, portanto, o bairro Maria, fomos também na época acusados de que íamos deitar tudo abaixo para fazer condomínios de luxo, enfim, mas se eu me preocupasse com essas invenções, não tinha feito nada, e isso, quem ocupa estes lugares tem que assumir posições, desde que esteja com a sua consciência tranquila, neste caso também com os parceiros, também eles próprios suficientemente confortáveis. E portanto, o bairro Maria e o bairro Irene cumpriu-se aquilo que foi sempre dito, ou seja, nós comprámos o bairro Maria e o bairro Irene à Santa Casa, na disponibilidade de o vender exatamente pelo mesmo valor a quem lá morava, que ninguém acreditava que iríamos fazer desse modo. E o bairro Marchal Carmona estamos também a cumprir, está em remodelação, em regeneração do próprio bairro, que levará a que todos os que vivem no bairro continuem a viver no bairro. Exatamente. Em outras condições, porque de facto a Santa Casa da Misericórdia de Cascais é absolutamente extraordinária em todas as áreas que atua, menos numa. E isso também temos que dizer a verdade. Não era uma boa senhoria. E, portanto, conseguiu-se também ultrapassar isso, e mesmo essa pequena mancha que também foi limpa. E, portanto, estamos, de facto, a recuperar tudo isso.
Havia também essa aspiração, que já falei aqui, que era a recuperação da Igreja da Misericórdia, que... Presidente, desculpe te interrompê-lo, mas não falou no bairro da Carlos de Gulbenkian, é a mesma coisa também. Exatamente, Carlos de igual. Gulbenkian, que também, no fundo, através desta compreensão das coisas, a misericórdia é impossível ser boa senhoria. Eu estou-me a rir porque as rendas do bairro Marçal Carmona são 2,5 € e, portanto, depois fazer qualquer obra, mudar a fechadura ou Sim, claro. que caiu agora, é impossível. Porque não foi feito atempadamente, não foi feito com regras. E todas estas coisas têm que acontecer com regras. Eu lembro que fizemos um estudo em conjunto com o Instituto de Ciências Sociais e o resultado que deu foi algo absolutamente espantoso, porque as pessoas incorporaram já a própria pobreza, incorporaram já as próprias más condições em que viviam, porque diziam, enfim, estavam lindamente, que a casa tinha todos os problemas que a gente possa imaginar, mas que eles não queriam sair da casa. E, portanto, isso foi uma das coisas que a mim mais me chocou. Eu estou nesse processo do Marçal Carmona, diferente do bairro Maria e do bairro Irene, porque ainda assim foi tendo manutenção, mas de facto era encontrar numa dificuldade, encontrar uma oportunidade e ao encontrar essa oportunidade nós podermos de facto dar condições de dignidade humana. E por falar nisso também, há pouco falou-se no Centro Social do Hospital do Pisão, portanto, doença mental profunda, já estamos a falar na área da psiquiatria, e onde eu tenho amigos, portanto, ou seja, quando lá vou, já há uma série deles que me conhecem, o que mais me impressionou foi levar Nossa Senhora de Fátima, a imagem de Nossa Senhora de Fátima ao Pisão e perceber que aqueles homens e aquelas mulheres, num estado de saúde muito débil, para ser simpático, demonstravam ali uma devoção enorme à própria Nossa Senhora de Fátima. Mas, de facto, no Pisão foram feitos investimentos muito grandes. Eu gostava até de falar nisso, Presidente. Pisão, o Pisão que nós fazemos a gestão, e é bom ficar isto registado, quando nós tínhamos a cedência de toda aquela quinta, que é lindíssima, era impossível nós compaginarmos cuidar das pessoas e cuidar da quinta. Impossível. E também não tínhamos ferramentas de conhecimento, ou teríamos que as adquirir, para fazer essa gestão. E se não... Portanto, o Pisão hoje, todo ele, quer da parte dos homens e do tratamento, homens e mulheres, quer da parte da quinta, a quinta está fantástica, porque conseguimos pedir à Câmara para tomar conta daquela parte, pedir à Segurança Social que deixasse... Não, o Pisão era um sítio onde ninguém queria ir. E hoje, aliás, ninguém queria dizer que existia o próprio Pisão. Não, aliás... Hoje é o equipamento que tem o maior número de visitas no Concelho de Cascais, ultrapassam já os últimos números 120 mil pessoas ano, portanto é muita população, mas eu há pouco estava-me a referir às condições físicas do próprio hospital. Do próprio hospital. Porque, para se ter uma ideia, aqueles homens e aquelas mulheres, que é o fim da linha, ou seja, já não se sabe para onde é que se iria enviar aqueles cidadãos, iam para o Pisão. Tomavam banho de água fria, não tinham condições... Da golheta, quer dizer, portanto, as próprias instalações não davam garantia de dignidade a ninguém. Nem a nós que estávamos de fora. E depois estávamos em Parque Natural... Mas deixe-me dizer-lhe do banho, que isso, quando esta história fica gravada, é bom. Quando tomámos conta, aquilo era o susto, não é? Portanto, era incrível, eu não sei descrever. E o pessoal que admitimos, não havia ninguém que admitimos, depois dizia, doutora, mas eles não querem tomar banho. Para onde é que começamos? Começamos pela higiene. Higiene. Mas eles não querem tomar banho. E eu, num ato de fúria, disse, mas não tem problema nenhum, o banho é voluntariamente obrigatório. E assim ficou. O voluntariamente obrigatório. Podem vocês pensar o que foi, coisa, elas assustadas, porque eu disse aquilo com tanta convicção, e não podia ser de outra maneira. Não havia querer.
para o banho. Mas mesmo as instalações... Porque havia era uma homens coisa... com larvas nas costas. Pois, exatamente. Era tudo mau. Mas em Cascais. Não, era tudo... Cascais. Todos nós nem queríamos saber. Nada, era tudo aquilo que punhamos para debaixo do tapete, exatamente, digamos. Exatamente. E isso, de facto, foi o próprio saneamento. Estamos em pleno Parque Natural, o saneamento ia para as ribeiras sem qualquer tratamento. Exatamente. E a chatice que foi nós convencermos as autoridades nacionais de que nos autorizassem, porque nem sequer pagavam, porque quem pagava era a Câmara, mas que nos autorizassem a fazer, neste caso, uma hectare, e, portanto, desenvolver tudo isso. Mas, de facto, o Pisão hoje é um local de grande dignidade. Aliás, penso que não me cabe a mim fazer o convite, mas de convidar todos a visitarem não só a Quinta do Pisão, que muitos conhecem por via da questão ambiental, mas também o próprio Hospital do Pisão, para o qual também aceitam voluntários de vária ordem, que também lá estão. Mas com alguma cautela. Mas tem que ser sempre com um controle muito efetivo. Mas também, por falar no Hospital do Pisão, temos a Casa da Encosta, que é uma outra resposta que também está na dependência da Santa Casa, que é uma casa de acolhimento para tratamento de dependências. A casa não é a Fundação de Toxicodependência. Exatamente. E, portanto, que estão lá também um conjunto de cidadãos que passam por lá, que têm o seu tratamento. Estão lá. Tem treinamento de 9 meses, o tratamento é de 9 meses. Sim, mas passam, não é uma coisa que vão para ficar, quer dizer, é para sair. No Hospital do Pisão ficam. E lá passam. Ali passam. Tem um tratamento que dura cerca de 9 meses e depois são novamente reintroduzidos na família. Por isso, isto dá uma noção muito curta daquilo que tem sido daquilo que é o trabalho da Santa Casa da Misericórdia hoje em dia, e ainda mais curta se estivermos a falar de todo o histórico que a Santa Casa tem em Cascais. Eu recordo-me de, no princípio, dizer à senhora provedora que porque dizia que a Santa Casa dependia da Câmara e que nós dependemos de vocês, Câmara. Eu disse, esqueça isso. Se há aqui alguém que depende de alguém, se há aqui alguém que tem que agradecer a alguém, é a Câmara, é o município, a Santa Casa da Misericórdia, que por sua vez também foi inspiradora de uma rede social que hoje é muito forte no concelho de Cascais, que são mais de 100 instituições que estão no concelho de Cascais, com respostas também muito diversificadas. Portanto, é uma Santa Casa multiplicada por 100 vezes, porque todas estas instituições têm, na verdade, o espírito que levou à fundação das próprias Misericórdias, e neste caso em concreto, da Santa Casa da Misericórdia de Cascais. E é uma coisa curiosa, só para terminar, como é que era constituída a Santa Casa. Era a mesa, que é, digamos, a administração da Santa Casa, por 7 homens do mar e 7 homens da terra. E, portanto, isto também tem a ver muito com as nossas raízes e com a nossa identidade a partir de Cascais. Por isso, Sra. Provedora, só agradecer muito a todo este percurso que fizemos em conjunto. Eu é que agradeço, Presidente, porque acho que foi um privilégio isto, ter sempre a sua porta aberta para me receber, para lhe transmitir preocupações, às vezes para lhe sugerir novidades, também aconteceu. Aliás, agora que falou na Fundação, neste momento estamos, talvez, lá está um programa pioneiro, se calhar. Eu gosto muito de trabalhar com os centros de emprego, neste caso com a Manuela Tinoco. E fui à Fundação e disse, esta gente está aqui tanto tempo, podia ter uma formação mesmo a sério. E não é que isto vai acontecer, um projeto de formação profissional lá assim. E, portanto, sairão dali, se calhar, melhor e mais capacitados. O que interessa é capacitar para depois
para devolverem à comunidade aquilo Como que já aprenderam. saíram para a horta comunitária do Pisão. Portanto, é uma forma de ocupação, exatamente. é uma forma de... Esta é que é a parte, e eu não agradecer sou eu, porque estamos aqui nesta igreja, não falámos na recuperação da igreja. A igreja estava velha, não sei se era bonita, já estava tão velha que nós acabámos sempre, estava a pensar só na sua recuperação e não era possível, não podemos tirar das outras partes para vir acudir à igreja, é o facto. E se não fosse a sua determinação para que a igreja fosse arranjada e para que este teto que vocês têm que filmar fosse recuperado, estas imagens, como o Presidente diz, falta um bocado. Mas tem que dar uma explicação, porque está cá Santo António, Está Santo António, António está cá Capuz, São Judas, e não está cá São Judas, José Luís Judas, e não está cá o São Carlos. Exatamente, Portanto, ou seja... acho que dentro de nós isso ainda vamos ter que cumprir. Eu não costumo faltar às promessas, mais atualizar. Não, mas são imagens históricas, são imagens já com muitos anos. Mas acho que é um espaço que Cascais pode fruir. Foi para mim um privilégio tudo isto que aconteceu. As pessoas antigas de Cascais que visitaram o museu perguntavam: mas onde é que vocês tinham isto? E eu disse: tínhamos nos buracos. Felizmente tudo inventariado, felizmente alguns já tratados, e puderam agora ser aqui expostos, e estão aqui, são de todos nós. E para uma instituição que vem desde 1551, imagine-se os arquivos desta instituição que conta a história de Cascais também. E por isso conseguimos também, neste momento, com os colegas do Arquivo Histórico Municipal, digitalizar todo o arquivo histórico, Guarda da Câmara. todo o arquivo histórico da Santa Casa da Misericórdia. Por isso, são com estas pequenas e grandes coisas que nós conseguimos, com instituições como a Santa Casa da Misericórdia de Cascais, com homens e mulheres que servem a população de Cascais através da própria Misericórdia de Cascais, de termos a possibilidade de ser um concelho mais uno, mais coeso e desta forma mais forte para podermos dar conta das várias adversidades que se vão colocando ao longo dos anos. Cada um de nós já passou por cima de algumas e vamos continuar a estar preparados para o fazer.